pouco falamos sobre a derrocada da esquerda, e o fato de pouco falarmos da esquerda dá muito tom do fato da esquerda brasileira, ela tá meio que implodindo não só nas próprias contradições, mas na falta de imaginação. Em certa medida, a esquerda petista desapareceu, né? Ela vem ficando velha, não há gente, vamos dizer, nascendo e retomando essas causas. Essas causas elas ficaram mortas, e as novidades que foi a importação do discurso woke direto dos Estados Unidos, ele pega um pequeno público nas cidades grandes, na verdade um grande público nas cidades grandes, mas nada além disso, tá? A ideia de que você vai basicamente conversar com o trabalhador brasileiro, conversar com as pessoas mais humildes, vendendo, eu tenho um travesti. Vamos combinar que não é exatamente, uau, a ideia mais incrível do mundo, né? Vamos combinar que isso cola só com uma curriola. Então, assim, trataremos hoje do fracasso do projeto de esquerda, tá? Mas vamos começar com as brigas no campo da direita, tá? Aí você fala, lá vem Renan falando de briga no campo da direita. Não, eu vou falar da alma da direita brasileira, porque a direita brasileira não tá bem, tá? E tá dodói, tá? Eu comemoro, eu sempre coloco aqui, né? Comemoro o resultado que nós tivemos nas últimas eleições. Mas, quando eu coloco na ponta do lápis, eu faço uma leitura de que há um esgotamento no tipo de trabalho de direita. E nós temos que apontar para isso. Quais foram os melhores desempenhos do Movimento Brasil Livre nessas eleições? O melhor desempenho, tá? Foi o desempenho do senhor Ítalo em Sorocaba, tá? Que eu sempre falei, olha, o melhor vereador da história de Sorocaba é um cara que apresentou e aprovou mais projetos do que o Kim lá em Brasília. Vocês já devem ter visto que eu falei, o Ítalo é o nosso melhor cara em geral, como parlamentar. E a real é o seguinte, ele e a população de Sorocaba estranhamente reconheceu. E a gente sempre fala, a população é injusta com a gente, a população não vota de acordo com o trabalho. Pois é, o Ítalo conseguiu, o Ítalo fez uma coisa muito incrível. Ele não ficou tratando de Lula, Bolsonaro, de Marçal, de denunciar a esquerda, nada. Ele trabalhou apenas como vereador e fez o seu trabalho direcionado exclusivamente ao atendimento das causas. Teve 10 mil votos na cidade como Sorocaba, foi o segundo mais votado da cidade, perdeu apenas pro primo do prefeito, que é um prefeito super popular, que ganhou o primeiro turno e que botou um caminhão de dinheiro, tá? Tipo, primeiro peço até pausas pra vocês darem pro Ítalo, porque o Ítalo foi muito bem, saindo um pouco do que a gente chama de direita. Ele é um cara de direita, só que ele saiu dessas discussões ideológicas que eu acho que são cada vez mais inúteis. Vamos pegar outro que foi muito bem. Matheus Batista. Palmas pro Matheus Batista aqui no chat de Joinville, tá? Foi muito bem, 5 mil e poucos votos, tá? Arrasou, estreia nele, tratando de pauta municipal. Vamos pro Faustino em Natal. Foi muito bem. Pauta municipal, mesmo sendo um cara de direita, mas cada vez mais focado na agenda municipal. Sandro Filho fez 12 mil votos em Salvador. Pauta municipal. Super bem, né? Foi um dos mais votados da cidade aí. Então, quando a gente começa a ajustar e colocar na balança o desempenho dos candidatos, a gente começa a perceber algumas coisas. Que onde fomos melhor, o Russo em Pouso Alegre, por exemplo, onde fomos melhor, nós entregamos uma agenda municipal que se conectava com as pessoas e nós não atuamos tanto no campo da direita. E aí eu falo isso porque em São Paulo e no Rio de Janeiro, eu posso falar do que aconteceu tanto com a Renato, que teve uma votação bem ruim, quanto com a Amanda, quanto com o Costenaro. Em grande medida eles apontaram para as grandes causas nacionais da direita, trataram de pautas municipais, mas trataram assim, por exemplo, o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, outros problemas aqui e ali. E não é que ele, assim, eu não consigo dizer que o Costenaro foi mal no Rio de Janeiro. O Costenaro proporcionalmente foi melhor do que o Renato. O Costenaro fez 0,4% dos votos lá. E ele teve menos recursos do que uma parte dos candidatos ali. Ele, dentro dos caras da direita, ele teve poucos recursos. Mas, pra mim tá claro que o eleitor está buscando algumas coisas diferentes, tá? E que poucas pessoas estão entendendo essas coisas diferentes. E que o campo da direita tá congestionado de picaretas. Porque não é que a Amanda, o Renato ou o Costenaro, eles mereçam menos o voto do que aquele bando de Carluxo. O Carluxo teve 140 mil votos. Ou, como é que chama? O Lucas Pavanato. Ou um cara, Sargento Nantes, Capitão Nantes aqui em São Paulo, que é basicamente um candidato puxa-saco do Marçal que ganhou. Não é. É porque o eleitor, ele se vincula ao... esse cara aqui é o do Bolsonaro, esse aqui é o do Marçal. E aí ele não vai levar tanto a sério o teu trabalho, mesmo o seu trabalho sendo melhor. Então, acho que... A direita, isso já vem desde 2018, tá? A direita, ela vem acompanhando uma espécie de uma verticalização nos votos. É muito difícil você ser daquilo que a gente chama de direita e não ser do Bolsonaro ou do concorrente direto do Bolsonaro, que é o Marçal, que pega o mesmo público, tá? Se você tá fora disso, a chance de você se eleger
fica muito, muito, muito prejudicada produzindo este tipo de conteúdo. E aí eu coloco isso pra vocês. Isso é uma coisa ruim pra nós ou bom pra nós? Digite 1 se você acha que isso é ruim pra nós, ou digite 2 se você acha que isso é bom, tá? Eu vou dar minha opinião, tá? Porque o Arthur também teve uma opinião a respeito disso e ambas as opiniões, elas são interessantes. Falaram que eu tô vestido como dono de funerária aqui, tá? Um é bom, o outro, 2 é ruim, ou um é ruim e o outro 2 é bom? Você não lembra? Acho que um é bom, 2 é ruim, né? Eu vou falar que é 1, tá? O Arthur falou pra mim uma coisa que é muito interessante. A gente comentou sobre a eleição da vereadora do Novo aqui em São Paulo, da Cris Monteiro, que não é uma pessoa famosa, ela não produz conteúdo de redes sociais, ela sequer é de direita, ela é uma liberal progressista do Partido Novo aqui. E a Cris, ela fez uma pauta completamente municipalista, uma agenda voltada para alguns bairros de São Paulo, tá? Se posicionou, teve agenda de corte de gastos, tal, que é uma coisa tradicional do Novo. E ela fez 55 mil votos. Ela definitivamente não dependeu de marçalismos nem nada. Ela fez uma votação muito expressiva, tá? O Arthur falou, o fato dela ter tido mais votos que a Amanda me deixa feliz. Porque significa que há espaço dentro do nosso campo para um tipo de trabalho que, vamos dizer assim, tem pouco Bobson levando a sério. Naturalmente o Brasil é um país de Bobsons. E a Cris, ela apelou para um eleitor rico, né? Então há pouco espaço para isso ao redor do Brasil. Mas não é o que aconteceu com o Ítalo, que foi o segundo mais votado de Sorocaba e teve uma votação dessas. Não é o que aconteceu com o Sandro, que foi votado em todas as zonas eleitorais de Salvador e assim, o mínimo de voto que ele tinha por zona eleitoral, ali ou por bairro, vamos dizer assim, foi 500 votos. Ou seja, não é o caso dos outros parlamentares nossos. Ou seja, há espaço para uma temática municipal, sem compra de votos, aguerrida, usando redes sociais, e sem apelar, volto a colocar, para essas grandes brigas nacionais, que parece que é o seguinte, você vai, constrói, você trabalha, vamos dar um exemplo, a Amanda apanhou, tentaram matar ela, só que o eleitor chega na última hora e fala, tá Amanda, mas o Bolsonaro pediu pra eu votar na Zoe Martinez, e aí o cara vai lá e vota, tá? Que é o que faz os oportunistas entrarem e largarem o MBL. Por que eles entram e saem do MBL? Porque eles entram, crescem com o MBL, chegam num determinado tamanho, veem que eles não conseguem crescer como eles gostariam, dentro de uma determinada lógica que é punitiva, porque o MBL não quer picaretagem, eles falam, não, eu vou picaretar no cara. Ele picareta o Bolsonaro e vem os votos do bolsonarismo e jogam esse cara pra cima. Entendeu? Então tem uma lógica aí, que é uma lógica, pra quem trabalha de maneira honesta, é uma lógica perversa, mas pra quem tá aí no game pra só crescer e tal, funciona. Like na live, pessoal, like na live. Tá? Galera, vamos dando like, estamos com 4.400 pessoas, vamos dando like na live pra esse começo, tá? Então, onde eu quero chegar? Me parece, tá, amigos? Me parece, quando a gente olha os resultados da eleição, a gente vai pegar as brigas que envolveram esses campos de disputa, que aquilo que a gente chama de direita plasmou em algo. E o que é esse algo? O algo é o seguinte, para você se dar bem como um candidato ao legislativo de direita, você tem que estar necessariamente vinculado aos Bolsonaro. Eu acho que já são 3 eleições seguidas que não permitem que a gente pense em algo diferente, tá? Ou seja, achar que talvez isso mude tão rápido não é tão óbvio. E na verdade quem quebrou um pouco isso foi o Marçal, pegando esse eleitorado do Bolsonaro, colocando umas pitadas ideológicas próprias, como um discurso de prosperidade, mas jogando dentro do mesmo mainframe de relação com o eleitor e de produção de conteúdo para o eleitor, tá? E é o mesmo eleitor, inclusive. Então, se você tá alheio a isso, você tá fora disso, é muito difícil se manter de pé. E a gente consegue se manter de pé porque a gente é o último grupo independente que restou. Não há grupo independente que restou no Brasil. Não consigo falar, o Novo é um partido independente nesse sentido. Não, não é. Então, o único grupo da direita que é independente é o MBL. O MBL está construindo um partido político. E para funcionar, definitivamente, algumas decisões precisam ser tomadas. A primeira é que ficar produzindo conteúdo para esses eleitores que no fim do dia vão ouvir o que o Bolsonaro tem a dizer e tomar sua decisão de voto baseada nisso, não vale a pena. Eu acho que não vale a pena e eu acho que nós precisamos repensar a produção desses conteúdos, tendo como premissa a ideia de que nós precisamos construir só eleitorado próprio, só identidade própria e ter os nossos próprios candidatos. Isso significa que a gente vai abandonar princípios e valores? Não, porque nós somos o que nós somos. Mas o enfoque que nós damos tem que ser diferente. Tem que ser necessariamente diferente, tá? O Arthur Cardoso mandou um excelente pimba agora de R$5, disse: isso é muito bom, pois nos liberta de ter que limpar um espectro político e nos expõe um espectro novo que nos pertence. E é o que eu acho. Eu acho que definitivamente essa ideia de que nós temos que disputar o campo da direita
ainda mais com a chegada do Marçal, que racha esse público, é uma perda de tempo. E eu vou falar outra coisa. O desempenho que o Nunes teve em São Paulo, e definitivamente o Nunes não é um grande exemplo pra gente, mas cabe a gente falar em mapa eleitoral, enquanto uma opção palatável, ele mostra que existe um eleitorado antipetista, numeroso, que topa não comprar a retardadice. Ele topa não comprar a picaretagem. Portanto, existe eleitor, existe o público, existem as causas, existem as vitórias eleitorais. Eu volto a citar o desempenho do Santos, o desempenho do Faustino, o desempenho do Matheus Batista, o desempenho do Israel Russo, o desempenho do Ítalo. São todos desempenhos que falam por si só. O Russo disse aqui na live pra gente: eu não precisei citar o nome do Lula e do Bolsonaro nenhuma vez na minha candidatura. E foi um dos mais votados da cidade na primeira eleição dele. Tá? Sem comprar votos, a gente sabe como é que tá esse esquema na cidade do interior. Tá? Então, eu acho que é muito, muito meritório, e eu acho que há um caminho sendo apontado que vai representar uma mudança de linha nossa. Eu acho que cada vez mais, e acho que também isso fica muito óbvio, cada vez mais o MBL tem que ser sobre os projetos do MBL. E se o objetivo, se o lance for, vamos perder público, vamos perder views e seguidores, eu acho que tá tudo bem. Eu acho que tá tudo bem. Não porque vejam só, a gente cresceu muito nos últimos anos. Não porque a gente quer renegar essas pessoas, mas porque se você não tiver causas que tenham uma identidade com você, no final do dia, se a identidade não é ligada a você, a identidade vai ser ligada a outra pessoa. E você acaba servindo de anexo a outra pessoa. Um eleitor da Amanda sabe que a Amanda não é bolsonarista, sabe que o Bolsonaro não endossa ela, e vota na Amanda. Mas tem os admiradores da Amanda que dão like, às vezes doam. Teve gente que doou pra Amanda quando ela perdeu a casa dela e tal, e ela doaram pra ela alugar um apartamento pra morar, e aí essas mesmas pessoas acharam por bem votar no Pavanato, me mandaram, um cara mandou, doei pra você, Amanda, agora estou muito feliz que você e o Pavanato vão lutar contra a esquerda lá na Câmara dos Vereadores. E, tipo, a pessoa doou, mas votou no outro. Por quê? Porque a pessoa é bolsonarista. No fim do dia ela vai ver, é o Marçal Bolsonaro. E a gente já aprendeu essa lição algumas vezes, e a gente resolveu, nos últimos 2 anos, testar esse ganho de público. Hoje eu conversei com o nosso querido Matheus Faustino, vereador eleito de Natal, e o Matheus Faustino falou o seguinte: olha, Renan, quando eu vi um gordinho, o Faustino tava tocando Inimigos Públicos, ele falou, quando eu vi um gordinho aí de São Paulo, fazendo o que a gente tava fazendo, teve um monte de like imitando a gente, fez uma imitação inferior. Ele falou, tô perdendo meu tempo aqui. Porque se o cara tá tendo um like e faz uma versão piorada do que eu faço, significa que, enfim, o público não dá valor no que eu faço, que é uma coisa genuína. O público topa uma imitação barata, tosca, sem propósito, só pra ganhar like, mas desde que esteja vinculado ao capitão Bolsonaro. Ele falou, pulei fora e vou investir tudo nas minhas redes em Natal, no meu trabalho municipal em Natal, vou enfrentar a criminalidade em Natal, vou enfrentar a corrupção, vou enfrentar a compra de voto em Natal. E, cara, ele ganhou, e ganhou bem. Eu acho que a gente tá com um grande aprendizado, tá? Também quero palmas pro Matheus Faustino, tá? A gente tem que olhar pra todas essas experiências aqui e ter em mente que, nós acertamos em algumas estratégias, nós erramos em outras e nós temos que melhorá-las, tendo em vista as próximas eleições. O Pedro Duarte, numa eleição muito difícil, conseguiu ganhar nessa mesma lógica, tá? Então, eu acho que a missão tem que ser sobre as causas da missão. Definitivamente nós temos, e assim, é uma das resoluções pós-eleições, tá? Resolução número 1. Nós temos... Ih, travou? O que aconteceu? Pode continuar. Nós temos que ter nossos candidatos majoritários. Não adianta ter uma eleição para vereador no município e não ter o candidato a prefeito. Melhor nem participar, porque não vale o gasto. 2. Nós temos que ter uma linguagem própria, ideologia própria e criar identidade. Nós já estamos fazendo isso com o livro amarelo. 3. Nós não temos que ficar abraçando as causas da direita brasileira, que basicamente são causas do Bolsonaro. Por exemplo, se a gente estivesse lá convocando a manifestação contra o Xandão, sabe o que isso significaria no fim do dia? Que nós estaríamos bombando a causa deles, mas na hora do voto ou na hora de um apoio, a pessoa ia apoiar os caras deles e não a gente. Porque a gente é, vamos dizer, segundo escalão na ordem de prioridade dessas pessoas. É isso. É basicamente isso. Um cara falou, Renan, por que vocês bateram no Marçal? Porque não usou verba pública? Deixa eu falar um negócio, sabe? Ainda tem pessoas que aparecem aqui querendo falar de Pablo Marçal, tá? Galera, o Pablo Marçal é um estelionatário criminoso que não poderia ganhar a eleição. E se ele ganhou o coração de vocês, vocês têm um problema de
caráter muito, muito problemático. Assistam a live de ontem, tá? Vocês estão identificando coisas erradas numa figura psicopática, num sujeito que é um mentiroso compulsivo, e me assusta que vocês topariam dar, vamos dizer, as chaves do cofre de uma cidade com mais de 100 bilhões de orçamento por ano, na mão de um cara que mente que nem sente pra absolutamente tudo, e que já foi condenado, em primeira instância, mas condenado, por roubar os outros. Então, não me entra na cabeça que alguém que esteja acompanhando a gente queira falar de Pablo Marçal de maneira séria. O Pablo Marçal sempre será tratado aqui como ele é, um bandido, enganador, um mentiroso de quinta, tá? E ponto. Nós precisamos tratar as coisas nesses termos e não em outros. Costucci, me arruma um café, por favor. Isso aí nos faz entender que a gente já tentou muitos anos o caminho via direita, tá? Nós tivemos um grande resultado nas eleições, e acho que a gente precisa tratar nesses termos, justamente porque a gente optou em vários lugares por não seguir o caminho natural da direita. Foi a opção do Sandro, foi a opção do Russo, foi a opção do Faustino, foi a opção do Pedro, foi a opção do Batista, foi a opção do Ítalo, e isso traz recompensas verdadeiras, traz eleitores verdadeiros, traz uma causa verdadeira, e eu acho que traz um futuro verdadeiro e nos livra de ter que participar, volto a colocar, dessas brigas, discussões cada vez mais sem sentido que o nosso campo vive, tá? Eu volto a colocar, o nosso campo da direita, viver uma briga que envolve Pablo Marçal, não deveria existir, é uma discussão que não deveria existir. A partir do momento que você está discutindo se um coach estelionatário é ou não é uma liderança para você, ou você vai perder o voto porque você não esteve com um coach estelionatário, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Renato ou com a Amanda, eu não quero estar nesse campo. Essa é a real, tá? Eu não quero estar nesse campo, e eu acho que tá bem claro pra vocês que, assim, depois de anos, depois de todos os crimes cometidos pela família Bolsonaro, depois de todos os abusos, depois de todas as mentiras, depois de usar os seus seguidores da forma mais perversa possível, depois do enriquecimento ilícito de vários dos seus filhos, depois de todas as traições a todas as causas, o sujeito ainda ser fã do Bolsonaro e depois ainda postar no Marçal junto, esse cara não é nosso, assim como um petista não é nosso. Porque, assim, se eu não tenho o mesmo código de valores do que um petista, eu também não posso falar que eu tenho o mesmo código de valores de um bolsonarista. Acho que tá muito claro que para um bolsonarista vale tudo, que para um bolsonarista a corrupção é ok se foi com o seu próprio líder, que para um bolsonarista todos os erros e as falhas de caráter são perdoáveis se ele passa os sinais corretos para estimular você. Ou seja, você não é menos imoral do que um petista ao abraçar um Marçal, um Bolsonaro, e definitivamente a gente não tem nada a ver com esses caras. O que eu tô fazendo aqui é quase com um lamento público, tá? Porque nós tivemos muitos grandes candidatos que apelaram conosco, assim, com a gente participando em, pô, vamos ganhar, vamos disputar o eleitorado de direita. E esse eleitor, cara, esse eleitor não quis saber, esse eleitor quer votar em algum em Guarulhos, cara, tem um sujeito que nem era de Guarulhos, o Valdemar da Costa Neto tirou esse sujeito de uma cidade, botou em Guarulhos, o cara teve uma votação super expressiva, do nada, volta a falar, ele foi morar na cidade de 1 ano, comprou voto e tal, e teve endosso do Bolsonaro. Então o eleitor Bolsonaro, você só vê, esse bandido tá com o Bolsonaro, eu vou de bandido. E definitivamente não é isso, cara. A gente não vai construir o Brasil que nós queremos com isso. Mas definitivamente, tá? Eu acho que tá desenhado uma autocrítica para fazer, e também tá descoberto os acertos, né? O fato da gente ter descoberto que, uau, é possível fazer campanha e ganhar a eleição sem abraçar esse discurso ideológico de redes, tá? É do caralho.